Pronto. Bom, nós vamos começar a nossa apresentação agora. Nosso grupo ficou responsável por falar dos sistemas tampão. Nós vamos apresentar para vocês o conceito, o funcionamento, a importância fisiológica e os principais exemplos dos tampões. Agora, numa breve introdução, a gente tem que ter noção sempre de que os processos biológicos, a maioria deles, eles são dependentes do pH. Isso porque o pH ele afeta as enzimas, né? As enzimas são muito sensíveis ao pH, as enzimas são os catalisadores biológicos, e qualquer alteração no pH pode mudar a forma, a estrutura, né, dessas enzimas e também a sua funcionalidade, né, consequentemente. Portanto, a constância do pH ela tem que ficar sempre em uma faixa ótima para o funcionamento fisiológico, né, funcionamento dessas enzimas e para manter a homeostase. Para isso, o corpo tem alguns mecanismos, né, o mecanismo renal, o mecanismo respiratório, e o mecanismo que nós vamos falar agora, que é o dos tampões. Pode passar. Bom, o conceito de tampão, né? Tampão, eles são sistemas aquosos que tendem a resistir a mudanças do pH, né? Um acréscimo de H+, ou H- não vai alterar tanto o pH quanto se o sistema tampão não estivesse presente. Ele é formado por concentrações próximas de um ácido fraco e de sua base conjugada, ou de uma base fraca e seu ácido conjugado. E para saber qual que é o ácido conjugado, né, qual que é a base conjugada de um ácido, na verdade é só você retirar um H+ da estrutura, que é baseado na teoria de Bronsted-Lowry, que caracteriza os ácidos como doadores de prótons e as bases como aceptoras de prótons. Então, as bases são os ácidos desprotonados. Falando um pouco aqui brevemente sobre mecanismos de ação, eu não vou dar muito enfoque nessa parte, meus colegas vão falar aprofundadamente de cada tampão, essa parte vai ficar mais clara. Basicamente, ocorre aqui um equilíbrio químico, que à medida que a concentração de um componente do sistema aumenta, a outra diminui, aí as mudanças no pH são mínimas. Pode passar. Pode passar também. Falar sobre o poder tamponante. O poder tamponante é basicamente a quantidade de ácido ou base externa que um sistema tampão suporta antes de sofrer uma alteração significativa no pH. E depende basicamente de dois fatores: o pH do tampão em relação ao pKa do seu ácido e a concentração dos componentes do tampão. Pode passar. Em relação ao pKa, né, quanto mais próximo o pH do tampão estiver do pKa do seu ácido, melhor será a capacidade tamponante. O tampão ele é eficaz em uma faixa de pH de mais ou menos 1 em relação ao seu pKa. Por exemplo, o ácido acético, o pKa dele é 4,75, ele forma um tampão eficaz na faixa de 3,75 até 5,75. Se o pH do tampão for igual ao pKa do ácido, a solução vai ter uma capacidade tamponante igual para ácidos e para bases, porque o ácido vai estar 50% protonado, 50% desprotonado. De uma outra forma, se o pH do tampão for menor do que o pKa do ácido, a solução vai ter uma maior concentração de doadores de prótons, ou seja, ácido vai ter uma capacidade ácida maior. E, do contrário, né, se o pH do tampão for maior que o pKa do ácido, a solução vai ter uma concentração de aceptores de prótons maior. A base, o poder básico vai ser maior. Pode passar. E quanto à concentração, né, do ácido fraco e de sua base conjugada, é uma relação bem direta, diretamente proporcional, onde tem, assim, quando nós temos mais do ácido e de sua base conjugada, maior será a capacidade tamponante. Com isso, eu encerro minha fala e passo para os meus colegas. Bom, falando um pouco sobre essa equação de Henderson, essa equação de Henderson, ela expressa justamente esse pH de uma solução tampão. E como ela faz isso, né? Ela faz isso justamente por essa relação
entre a base, entre o ácido fraco, que nesse caso aqui, nesse exemplo, nessa fórmula é expresso pelo, pelo A, o ácido fraco, e pela sua base conjugada, o HA. E aqui é também expresso o pKa do ácido fraco. Então a Henderson que expressa o pH de uma solução tampão, ela é dada pelo pH como pKa mais o log da base do ácido fraco pela base conjugada. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre um dos principais tampões, que é o diácido carbônico e bicarbonato. Ele é extremamente importante para a manutenção do equilíbrio ácido-base, principalmente para o pH sanguíneo, porque ele tem que estar dentro de uma faixa estreita para que as células funcionem de maneira correta. Esse pH ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. Caso haja uma queda nesse pH, a gente vai ter um estado de acidose, e caso haja um aumento, a gente vai ter um estado de alcalose, que essa consequência pode dar o surgimento a alguns casos de patologias. Por isso que o tampão bicarbonato é extremamente importante, porque ele age neutralizando esse excesso de acidez ou de basicidade. Nessa equação do tampão do ácido carbônico bicarbonato, o ácido carbônico ele age como um doador de prótons e o íon bicarbonato age como receptor de prótons. Ele é um sistema complexo porque ele depende de outros dois equilíbrios, que é do CO2 se dissociando em água e do CO2 se alinhando à água para formar ácido carbônico. Pode passar. Pronto, aí aqui a gente tem um esquema da equação normal, nesse slide, que é o CO2 mais a água, que gera ácido carbônico, e ele se dissocia em H+, e em bicarbonato. Quando a gente acrescenta um ácido forte, ou então aumenta esse índice de H+, o que acaba ocorrendo é que a formação de ácido carbônico, e ele gera CO2 e água para tentar equilibrar essa adição de H+. Esse CO2 ele é posteriormente expelido pelos pulmões. Já quando há adição de uma base forte, ou então a retirada de H+, isso vai ocasionar a formação de bicarbonato, que ele vai ser expelido pelo sistema renal. Pode passar. Pronto, isso aqui é o que a gente vê aqui. Quando adiciona ácido ao sistema, o ácido carbônico age com H+, formando, o bicarbonato age com H+, formando ácido carbônico, que ele se dissocia em H2 e água. E já quando adiciona a base forte, esse H+, ele, por conta da dissociação do bicarbonato, ele vai reagir e formar bicarbonato que vai ser expelido pelos rins. Bom, agora dando continuidade, né, ao trabalho, minha parte falar sobre o sistema tampão fosfato. Ele é basicamente composto de íons de fosfato e seus ânions ácidos conjugados, que vão ajudar a equilibrar o pH através de uma reação de tampão. E aí o tampão fosfato ele tem uma capacidade de tampão moderada e ele funciona melhor em um pH próximo a 7,4. Aí quando esse pH se desvia desse valor, o tampão fosfato ele ajuda a neutralizar os íons H+, ou H- adicionados. Ele vai tentar manter aí o pH estável. Aí uma das maneiras pelas quais o sistema tampão fosfato ele opera, né, ele funciona, é através da equação de Henderson, que o Neto falou. Essa equação vai descrever a relação entre o pH, a constante de dissociação ácida, que é o pK do tampão, e a proporção de ácido e base conjugado no tampão. E aí o tampão fosfato ele é especialmente útil em sistemas biológicos, porque o fosfato ele é um ácido fraco, né? Então ele pode atuar como doador ou receptor de prótons, dependendo aí do pH. E aí o tampão fosfato ele vai ser encontrado em muitos sistemas biológicos, incluindo sangue, citosol, celular e a medula renal. Em humanos, ele é muito importante para manter o pH sanguíneo estável, mesmo após a ingestão de alimentos ácidos ou alcalinos, independente da quantidade dessa ingestão. E assim, se a gente quiser comparar o nosso sistema tampão com alguns outros tampões biológicos, podemos ver que cada tampão ele vai ter o seu próprio ponto forte e fraco.
Por exemplo, o tampão bicarbonato é outro tampão biológico que é importante e também é encontrado no sangue, mas ele vai funcionar melhor em um pH mais alto. Bom, falando um pouco agora sobre o sistema tampão da hemoglobina, primeiro é importante saber o que é hemoglobina. A hemoglobina é justamente uma proteína presente nas células do sangue. Ela é uma proteína que atua nesse transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos, e ela também tem essa capacidade de atuar como tampão, para ajudar a ter esse pH sanguíneo. E como ela faz isso? Ela faz isso de algumas formas. Eu vou trazer aqui duas formas principais, que é a forma que ela atua se ligando a um H+. Ela pode se ligar a um H+, e quando ela se liga a um H+, por exemplo, esses íons de H+ no sangue aumentam sua quantidade, a hemoglobina se liga a esses íons H+, a hemoglobina consegue reduzir essa quantidade de íons livres e manter esse pH sanguíneo. De forma parecida acontece com o dióxido de carbono, porque quando a hemoglobina se liga ao dióxido de carbono, ela produz uma molécula chamada de carbamino hemoglobina, e essa molécula ela consegue também ajudar a manter o pH sanguíneo. Então, esse sistema tampão da hemoglobina é de suma importância para manter esse pH sanguíneo dentro de uma faixa estreita de valores, porque qualquer alteração desse pH pode levar à ocorrência de uma acidose ou uma alcalose, por exemplo. Pode passar. E aqui expresso essas relações que eu falei, da acidez, do H+, e pode passar. Só para complementar, voltando um pouco, uma faixa de pH entre 7,35 e 7,45 é considerado uma faixa boa. E o sangue venoso, ele atua normalmente entre uma faixa de 7,35 e 7,35 e, e 7,4 mais ou menos. E o sangue arterial atua numa faixa mais ou menos entre 7,4 e 7,45. E obrigado por assistirem o nosso vídeo.